Bom, conforme prometido, hoje nós vamos iniciar uma série de resenhas sobre essa parada aqui, A Espada Selvagem de Conan, a coleção. Eu vou tentar fazer um resumo, folheando as páginas, comentando de forma bem resumida, para tentar não dar muito spoiler. Até porque tem muita gente que está adentrando nesse universo iboriano agora, então é bom a gente ir com calma um pouco. Cara, mas antes disso eu quero dar meus 2 tostões sobre essa coleção. Como eu já disse antes e vocês devem estar carecas de saber, em 2017 a Salvat iniciou os testes para a publicação desse título e acabou publicando os 4 primeiros números, né? Quando teve essa notícia eu pirei, ficava acompanhando as novidades sobre a continuidade e quando chegariam na minha cidade, mas nunca chegou. E olha, desde que eu era moleque eu sonhava em ter a coleção da Espada Selvagem de Conan, da Abril, né? Não tinha como, eu era um moleque, não tinha grana, não era dono de mim. Pois cara, eu continuo um moleque, continuo sem grana, continuo não sendo dono de mim e por cima de tudo ainda tenho dívidas. Bom, infelizmente a Salvat cancelou a publicação ainda na fase de testes, né? Mas para nossa alegria, ano passado a Panini assumiu o título. Eu acho que fui um dos primeiros a assinar para tentar garantir a coleção. Quando os 2 primeiros exemplares chegaram aqui em casa foi uma festa. Uma vez me perguntaram se vale a pena adquirir essa coleção sem colocar em cima da mesa a questão de gosto pessoal pelo personagem. Eu argumentei sobre a qualidade dos volumes, a proposta da publicação, os extras, as informações, as compilações, papel, capas e o formato. Eu acho que vale a pena sim. Eu acho o formato um show à parte, porque os editores optaram por um tamanho coincidente com o original, evitando assim distorções na arte e valorização dos desenhos, tal qual foram publicados. Para você que tem dúvidas quanto a isso, eu vou fazer uma pequena comparação com alguns outros formatos. Veja só aqui em relação à bimestral do Conan Bárbaro, formato americano. Agora comparando a famosa coleção de graphic novels da Marvel, capa preta. Aí está a comparação com a Espada Selvagem de Conan da editora Abril, formato magazine. Bem certinho. Comparando com o Tex gigante em cores da Mito. Agora, pessoal, aqui comparando com a edição histórica da Mito, né? Bom pessoal, agora vamos falar um pouco sobre o conteúdo dela. A Filha do Gigante de Gelo é uma adaptação de um conto de Howard de mesmo nome. É uma história belíssima que também foi publicada em cores em Conan the Barbarian e na Savage Tales. No ônibus ela deve vir publicada nas 2 versões, tanto preto e branco como colorida. No Brasil ela já foi publicada várias vezes. É final de batalha e o jovem Conan é um dos poucos remanescentes vivos. Exausto de lutar, ele tem uma visão de uma mulher linda. Eles conversam um pouco, ela o provoca rapidamente e o Bárbaro se vê compelido a possuí-la. Ele se apaixona, pois ela se insinua para ele. O resto é com vocês, eu não conto mais nada. A Cidadela dos Condenados, Red Nails, ou Pregos Vermelhos, foi vendida para Wade Tales em 1936. Em 11 de junho do mesmo ano, Howard comete suicídio e a história foi publicada postumamente em 3 partes a partir de julho. Nesta quadrinização, por Thomas e Smith, também foi feita em 3 partes. Nela, Conan, na fase de ladrão, encontra Valéria numa floresta, depois de a seguir desde a Estígia. Eles estão próximos a uma cidadela muito estranha, mas são atacados por um estegossauro mutante. Eu digo estegossauro mutante porque os estegossauros na história eles não eram carnívoros, eles eram herbívoros. E esse estegossauro aí, ele é carnívoro. Ao entrarem, notam que a cidadela é toda fechada. Eles acabam se envolvendo numa trama entre 2 tribos que habitam aquele lugar. É uma ótima história. E a arte do Barry Smith já está se aperfeiçoando, você pode observar pelo traço.
Coisa Vinda das Catacumbas é o aprofundamento da trama, na qual é revelada a história e a motivação daqueles habitantes. Cara, Ele Vem da Escuridão é a terceira parte e fechamento do arco. Uma coisa curiosa aqui nesta edição é o seguinte: no final da primeira parte da Cidadela dos Condenados, os editores falam que a próxima história seria o fechamento do arco, mas não é. Ocorre que tem mais uma história, que inclusive não está no índice, que é justamente esta, Ele Vem da Escuridão. Por falar em índice, apesar de ele indicar as páginas das histórias, essa coleção não está com a numeração de páginas. Então a história A Coisa Vinda das Catacumbas é na página 49. Mas eu só vou achar a página exata no olhômetro, né? No caso, olhando o título da história. Ou se eu for conferir desde o início, página por página. Cara, aí você pode me questionar, mas Alexandre, vendo todos esses erros aí da editora, você acha válido comprar? Você compraria? Cara, eu vou te responder com uma história tradicional aqui de Belém do Pará. Na Feira do Ver-o-Peso, havia um urubu que morava por ali. Então ele vivia brigando por comida, por sobra de peixe, de pele, carne, essas coisas estragadas. Ele estava sempre magro e maltratado. Alguém viu a situação dele e teve pena. E aí teve uma grande ideia. Levou esse urubu para uma outra cidade, um outro estado, um lugar bem longe, onde ele tinha fartura de alimentos, não sobrava nada, ele tinha uma condição de vida muito legal. Mas aí, cara, o tempo passou e aquele urubu começou a aparecer triste, cabisbaixo, já não comia mais. E aí o benfeitor dele não entendeu o que tinha acontecido. Por que ele estava tão triste assim, diante de condições tão boas em relação à vida que ele levava antes? E aí ele foi perguntar para ele. Cara, aí o urubu respondeu: eu sinto a falta daquela bagunça toda ali. Então você me pergunta, por que você continua comprando então, se está desse jeito aí? Cara, porque eu gosto de estar no meio dessa sacanagem. Eu sinto falta disso. E depois tudo vai acabar virando uma história lá adiante. Então segue o fluxo aí, vamos lá. A Noite do Deus Negro não é uma adaptação direta de um conto de Conan para os quadrinhos. A história original é The Dark Man e é sobre uma aventura de um personagem de Robert Howard pouco conhecido, Turlough O'Brien, um guerreiro irlandês frio, vingativo, que enfrenta guerreiros vikings, dinamarqueses e gaélicos. É estranho você ler uma história em que você vê o personagem atuando e pensa que ele não deveria estar ali, deveria ser outro. Essa história foi publicada em 1974. Eu até entendo o comando da Marvel na época. Qual seria o preço de adaptar todos os personagens de Howard? Não ficaram muitas histórias originais de Conan feitas pelo autor. A aventura começa quando Conan aborda um pescador, perguntando sobre os guerreiros armados e no navio. O pescador acaba dizendo, indiretamente, que sim, e que eles levavam uma mulher escrava. Aí os olhos do Cimmerian fervem e Conan quer o barco do pescador, que não pode fazer nada senão consentir. Mas não sem Conan deixar um saco de moedas para comprar um barco novo. O resto é uma história de vingança, cheia de flashbacks e que contam o desenrolar até ali. Como eu disse, os contos de Conan deixados por Howard foram muito poucos. Então, adaptar uma outra história para o personagem seria muito bom, porque aproveitaria a própria escrita do Howard, que tinha uma narrativa que era um show à parte. Em O Habitante das Trevas, Conan, de passagem por uma cidade, é perseguido por guardas logo no começo da história. Na luta ele mata logo o capitão, mas acaba capturado. Bom, o capitão era amante da rainha e ele é levado diante dela para ser julgado. É uma história pequena com algumas reviravoltas. Ela é bem fluida e ela é gostosa de ler também. Aí está ele, majestade, o homem que matou seu amado Iolek. Ele era meu amante, tolo. Não é a mesma coisa que ser meu amado. O Segredo do Rio da Morte, de Roy Thomas, desenhos do mestre e criador de Thanos, Jim Starlin. E à toa, hein? Ele apareceu no filme Vingadores Endgame. Bom, aqui é a adaptação de uma história de John Jakes. Conan, viajante, encontra um velho à beira da estrada e indaga sobre algum lugar onde ele possa encontrar água. O velho diz que é melhor ele beber uma taça de vinho envenenada do que beber a água do rio mais próximo, chamado Rio da Morte. Mas o bárbaro vai morrer de sede se ficar sem água. Ele segue para lá no caminho e já é atacado.
O resto é uma outra trama de sofrimento, mas é uma história que não cansa e com todos os elementos do gênero. Bom, como vocês puderam ver, muitos desses roteiros são adaptações não somente de contos do Cimério, mas de outros personagens howardianos, ou até mesmo de outras histórias fora desse círculo. São mantidos esses componentes, sensualidade, feitiçaria, espada e o código de ética do bárbaro na civilização, em busca de realizar o seu sonho de ser rei. Bom pessoal, sem entrar muito nas histórias, a gente encerra esse comentário aqui dessa primeira edição de A Espada Selvagem de Conan, a coleção. A intenção é fazer resenhas mais curtas, sem entregar a história, até porque ainda tem muito material para ser comentado, muita resenha. Além disso, tem um farto material de outras editoras que nós podemos trazer aqui vez ou outra e comentar coisas interessantes sobre a história. Eu espero muito que vocês tenham gostado, por isso aí eu peço que você dê o seu like, ou dislike se não gostou, mas que você interaja. Você também possa comentar aí, me dando feedback para melhoramento, é claro. E a gente pode construir esse canal juntos. Até daqui a pouco então, no próximo vídeo. Um abraço. Falou!